Olá, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Oliva, professor de História da Arte, e hoje, em especial, eu venho falar um pouco sobre, primeiro por causa dessas eleições norte-americanas aí que aconteceram semana passada, mas parece que a coisa está, né, se estendendo, mas acredito que o Joe Biden já bateu o Trump. Mas é importante, aproveitando, né, esse gancho das eleições, eu achei bem interessante falar um pouco sobre um momento da história da arte que foi conhecido como o regionalismo americano. Momento bem interessante na história da arte dos Estados Unidos e chamado de regionalismo americano. É um momento que vê que ele vai lá de 1928 até 1943, e nesses 15 anos aí se produz muita coisa, e muita coisa importante. Por exemplo, quando você chega nos Estados Unidos e for visitar o Smithsonian, né? Que o Smithsonian é o instituto que agrega o que mais tem, por exemplo, da cultura norte-americana. Então, vamos falar a música, a dança, a pintura, a escultura, o cinema, o teatro, a língua, né? O inglês, que é falado nos Estados Unidos. Portanto, tudo que se refere à cultura de um povo, que é o povo norte-americano, e aí inclui ingleses, né, inclui os índios, né, os nativos, né, as diversas tribos, né, de índios norte-americanos, os Comanches, os Cherokees e os Cheyennes. E assim nós falaremos um pouco disso, desse regionalismo, né? Que é justamente um momento onde o americano se volta para as suas coisas, para as suas questões, para o seu povo, para a sua nação, para a ideia de formação de uma nação. E isso acontece nesse século passado, né, no século XX, entre 1928 e 1943. Tá? É importante dizer nesse nesse webinar, né, que a gente pode estar falando sobre o regionalismo americano, porque assim é importante falar que isso aconteceu num momento muito difícil para o povo norte-americano, que era o momento da Grande Depressão. A gente pode lembrar bem, 1929, crack da Bolsa de Valores, a quebradeira, né? Geral, um povo, porque aí as empresas quebravam, automaticamente, né, os funcionários eram despedidos e eles não tinham para onde ir, porque as empresas também não tinham condições, as que ficaram, não tinham condições de poder contratar todos. Então, ficou um número muito grande de desempregados, e eles, desempregados, perdiam suas casas, perdiam suas terras, e geralmente tinham filhos, geralmente a prole não era pequena, principalmente no interior, e a coisa realmente foi um momento muito difícil, mas todo momento também muito difícil, em qualquer nação e história das nações, nós notaremos o seguinte, que há uma produção muito grande de cultura, né? A produção artística, ela cresce à medida que as coisas... Eu não sei se isso é obrigatório, lógico que não, mas quando acontece momentos de crise, quando acontece momentos de grandes dificuldades, né? Quando uma nação passa por esses problemas, guerras e tudo, há uma produção artística elevada, né?
E elevada nos dois termos, tanto a quantidade das produção como a qualidade da produção. Tá? Eu acho que pega, né, no sofrimento humano, né? E esse sofrimento humano passa por uma tela, passa para uma música. Isso é muito bom a gente ter em mente. Antes de iniciar, eu quero fazer um comentário. Isso aqui é um webinar de 15 minutos para que vocês tenham uma ideia do que do que eu faço, de que cursos eu dou na área de História da Arte. Um é esse, de regionalismo americano, só que esse aqui ele não é cobrado, isso aqui não é pago. Eu vou falar durante 15 minutos, depois, na outra semana, nós teremos mais 15 minutos, continuando o assunto regionalismo americano, e se precisar mais semanas para a gente discutir o assunto do regionalismo. Então, mas assim, para que vocês tenham uma ideia do significado desses 15 minutos, tá bom? Então, vamos lá, vamos iniciar isso. Eu vou abrir agora um PowerPoint, né? Ou melhor, uma quantidade de slides para poder apresentar para vocês isso. Quer ver? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Olhem só, aqui já a tela maior, né? Espero que todos que estejam vendo bem aí a imagem. Então, aqui eu coloco, né? Regionalismo americano, né? Por que essa palavra regionalismo? Porque foi feita praticamente numa região dos Estados Unidos que ia do centro para o oeste, tá? Então, é um centro-oeste e uma parte do sul. Pegava um pouco o Texas. É considerado um movimento artístico, não é considerado um estilo. Então, a gente lembrar bem, é um movimento artístico. Podemos chamar, inclusive, hoje em dia, de movimento estético, tá? E isso é importante. Vamos passar aqui. Foi, além do movimento artístico, ele era um movimento de arte moderna, né? Então, um movimento artístico moderno. E ele veio de um outro movimento que surge um pouquinho antes, chamado realista, né? O movimento realista norte-americano. Tá? É um movimento muito sério, esse movimento regionalista. Né? Olhem só aqui, né? Um casal, e dá para ver que eles estão no interior, né? Então, no interior nós tínhamos o quê? O céu, a terra, né? A casa, a igreja. Não havia uma quantidade imensa de elementos arquitetônicos. Não, existiam as casas e a igreja, né? Não haviam grandes negócios. Quando havia numa cidade assim, eram uma, duas, três fábricas, no máximo. Então, aqui é um outro trabalho do regionalismo americano, mostrando uma igreja de fundo, tá? Que eles chamam isso de uma casa gótica. Tá? É um neogótico. Né? O gótico surge na Europa, a arte gótica vai surgir na Europa no final da Idade Média. Né? Se a gente lembrar direitinho, a gente tem, na Idade Média, o primeiro período é o paleocristianismo. É aquele período das catacumbas, da Via Ápia, tá? Lá de Roma. Né? Então, naquelas catacumbas, os judeus faziam daqueles espaços inferiores, eles faziam as suas igrejas e oravam ali. Quer dizer, eram os templos que eles tinham para orar. Por que não podia ser lá em cima? Porque senão os romanos acabavam destruindo não só os templos, como eles. E embaixo, né, então eles faziam isso para evitar que os romanos descobrissem isso. Tá? Então, era uma espécie de um templo, mas que tudo era muito silencioso, era tudo com muito cuidado e medo, né? Caso contrário.
Aí, depois do paleocristianismo, vem o período bizantino, daqueles ícones, né, daquela aura que recobre tanto Jesus Cristo como Maria, né, a mãe, a mãe de Jesus. Então, esse é o momento da arte bizantina. Depois da arte bizantina vem o período românico, que vai se dar lá em Ravenna, né, que eram aquelas igrejas menores com tijolos, né, à mostra, à vista, e era um outro período. E no último período da Idade Média é a arte gótica, quando tem essa forma ogival, tá vendo aqui a ogiva, né? Então as catedrais com janelas de formato ogival, de portas de formato ogival, e esse é o período conhecido como arte gótica. Nos Estados Unidos, essas casas que eram feitas com esse tipo de janela desenhada era considerado neogótico, tá? Chamado pelos críticos na época de neogótico. E aqui, né, essas casas que eram casas dos índios, né, de várias tribos americanas, então você já nota que há um olhar para o interior, né? Desde esse casal de namorados até o pai e a filha aqui, né? Você vê que tem uma mostra de conservadorismo, né? Dos protestantes que vieram, né? Então esses são praticamente os seus sucessores, né? Mas você vê algo aqui de conservadorismo grande, né? Natural do interior. E não é do interior só dos Estados Unidos, né? A gente pensa que conservadorismo é do interior de qualquer lugar, né? Como eles têm menos acesso a mudanças, menos acesso a progresso, né? A tecnologias, né? Então essa falta de acesso faz com que eles mantenham as origens, né? Isso é bem normal. Deixa eu passar um pouquinho mais aqui, ó, para que vocês tenham ideia do local, né, que se dá mais o regionalismo americano. Não que a gente está dizendo assim, por exemplo, mas quer dizer que alguém lá próximo de Vancouver ele não fazia uma espécie de arte regionalista? Lógico que poderia fazer, mas esse círculo que tem aqui, formando essa sombra, trata do quê? Né? Do polo, de onde foi concentrado, né? Centralizou-se mais nessa região a produção desse tipo de arte. Tá? Então, aqui ó, nós vemos, né, alguns estados, como Nebraska, pega um pouco da Dakota do Sul, o Wyoming, né, Utah, Colorado, próprio Kansas, Oklahoma, pega uma parte grande do Texas, Novo México e um pouco do Arizona, né? Essa região, o Missouri também, o Arkansas, o Iowa. Então, esses lugares foi onde se deu a maior produção, né, de arte regionalista americana. Tá bom? Isso é importante até para os próximos encontros nossos, a gente mostrar mais, né, disso. Início, né? Então, vamos falar, por exemplo, eu disse para vocês que ia de 1928 e terminava em 43, né? Então, está aqui, ó, início década de 30, a partir da Grande Depressão, e vai finalizar na década de 40, né, com o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente pode falar que até 45 tinha gente ainda produzindo arte regionalista norte-americana, arte regionalista nos Estados Unidos. Aqui era o seguinte: por que acabou, por que terminou esse momento? Esse momento ele terminou porque faltou
desenvolvimento, né? Desenvolvimento de uma nova estética, de criação de de novos elementos, né, para a arte. E essa falta de desenvolvimento levou ao fim. Tá? Foi isso que ocorreu. Aqui eu coloquei 3 imagens, né, para que vocês pensem o que era o interior norte-americano nesse momento. Né? Então, deem uma olhada, né? Crianças no colégio, havia uma certa, por mais problemas que tinha com a depressão, mas com a grande depressão econômica, mas as crianças ainda se encontravam no colégio. Aqui era uma casa, né? O rancho aqui ao lado, tá? O celeiro, né? O nome que vocês queiram dar, mas assim, olhem só, aqui era um sítio, né? Era o lugar deles, aquela fazenda de produção, geralmente produção agrícola e ainda pecuária, né? Que tinha. Aqui um carro quebrou, imagina o peso de um carro naquela época, aquele monte de pessoas empurrando para que o motorista desse guincho, né, conseguisse levá-lo até a oficina, o seu destino. Vamos passar aqui. Olha só, por causa da grande depressão econômica, o que acontecia, né? Tinha a hora do sopão, né? A gente podia chamar. O que era isso, né? Como a maioria dessas pessoas eram desempregadas, né? Então o Estado, né? Os Estados Unidos, o governo norte-americano, ajudava a fornecer pelo menos o almoço para essas pessoas. Tá? Então, olha, porque eles iam procurar emprego, então ficavam em filas, né? Aí, quando chegava no horário do almoço, eles iam para esses lugares. Também fazia-se fila para conseguir a comida. Aqui, minha gente, observem bem 3 fotografias mostrando, né, o período da Grande Depressão, de fotógrafas e fotógrafos maravilhosos que chegaram nisso, mostrando a face cruel, né, dessa depressão econômica, né? O que acontecia. Você vê que é duro isso, né? Olha só a mãe e a criança. É uma dureza de vida. Ela está aqui numa tenda, né, numa barraca, porque certamente saiu da sua residência e foi parar nisso. Olhem só, aqui uma outra fotografia também mostrando, né, na hora do sopão, as pessoas precisando se alimentar. Outra fotografia, né, de crianças nesse período. E é importante também, quando a gente fala em arte, né, entender a função, né, da fotografia. Foto, no caso aqui, carrega não só uma parte documental do momento, mas ela carrega o sofrimento das pessoas, né? Algo que desperta na gente uma emoção a respeito do momento que eles estavam vivendo. Olhem aqui, né? Uma família de negros, né, e de brancos, né, e sofrendo igualmente, né, porque todos aqui não tinha distinção de raça, credo, nada. Todos sofreram, de certa maneira. Então, você vê esse aqui já indo para um outro lugar. Aqui dá para ver que eles eram, né, de família religiosa, inclusive, pelas suas roupas. Mas você vê que já não poderia ficar mais na sua casa, né? Já estão indo para outro lugar. Ali já não dava mais para viver. Então, é isso. Esse período regionalista foi mais popular entre 1930 e 35. E uma coisa boa para a gente fechar isso hoje é
a partir do imaginário simbólico, que é a pintura, né? A linguagem pictórica sempre vem a partir do imaginário e do registro simbólico, né, do ser humano. A fotografia, a linguagem fotográfica, ela pega a partir do real, né? Então, você olhando, você percebe que isso aqui toca muito mais a gente do que a expressão pictórica. Porque aqui o pintor ele coloca cores, o pintor ele coloca luzes, o pintor deixa isso mais quente, mais frio, né? Há uma escolha do pintor. Então a coisa não fica tão crua, tão dura, tão pesada, tão carregada. Aqui já não. Aqui a fotografia é o real. Pegou a pessoa, registrou o instantâneo, e aí? Olha só, não tem como disfarçar, não dá para disfarçar. Então, são imagens tranquilizadoras do coração americano durante a Grande Depressão, a depressão econômica. Olha, gente, uma coisa interessante é saber mais sobre o regionalismo americano, o que faremos na próxima semana. Meu nome é Edu Oliva e sigam-me no Instagram, @EduOlivaOficial. Tá bom? Aí eu passo coisas, informações sobre arte, sobre história da arte, para que vocês tenham acesso. E falo também dos eventos que eu faço, que eu monto, e aí que vocês possam também participar. Um prazer, um grande beijo. Até a próxima semana. Tchau, tchau.